Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí. Vamos aqui dar continuidade ao curso de Mecânica dos Fluidos, né, na aula 2, onde a gente vai começar a falar um pouco sobre o fluido. Lembrando que esse curso ele tem uma abordagem voltada mais para engenheiros, estudantes de engenharia. Apesar da gente tentar trabalhar algumas aplicações, dar algumas aplicações dentro do curso, existe uma abordagem matemática que não vai ser amplamente profunda, mas que vai de alguma forma existir. A mecânica dos fluidos ela vai ter aí como pilares esses três tópicos, né? Então, o primeiro tópico aqui é o fluido em si, então a definição, as propriedades desse fluido, os comportamentos que esse fluido vai ter à medida que ele escoa, as leis de conservação de massa, que vão estar associadas diretamente ao comportamento desse escoamento, e as leis de conservação de momento, que vão estar associadas à transferência, né, de energia, à aplicação de forças, à transferência de quantidade de movimento. Com relação ao fluido, né, a gente começa aqui trabalhando a definição desse fluido, as equações básicas que envolvem, né, as leis básicas que envolvem a mecânica dos fluidos, os métodos de análise, as definições de campo, né, de escoamento, seja ele de velocidade ou de outra propriedade, a definição das tensões atuantes sobre um escoamento e a propriedade de viscosidade. Né? A gente aqui observa no lado, né, imagens de simulação baseadas em mecânica dos fluidos computacional. Aqui a gente tem uma aplicação de uma válvula, né, onde a gente verifica o comportamento, né, do escoamento e justamente, né, o desenvolvimento de um campo, de alguma propriedade, provavelmente velocidade, né, esse gráfico aqui não dá para ver de identificar, né, pela legenda aqui. À medida que a gente também vê uma outra imagem, né, associada a escoamento, o resfriamento, né, de componentes eletrônicos, também uma aplicação bem importante. Apenas dois exemplos, né, de muitas aplicações que a mecânica dos fluidos tem. Então a gente passa aqui a definição de fluido, né? A gente começa aqui por uma definição básica, né, onde a gente parte da definição de um fluido newtoniano, porque que obedece à lei de viscosidade de Newton, como sendo uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação contínua de uma tensão tangencial ou uma tensão cisalhante. O que é que isso quer dizer? Né? Essa definição ela serve principalmente para diferenciar fluido de sólido. Então, o que é que acontece com o sólido à medida que a gente aplica uma tensão? Quando a gente aplica uma tensão em um sólido, o que é que acontece? A tendência é que haja uma deformação, isso dependendo da intensidade dessa tensão. E o que é que acontece se a gente remover, né, essa tensão? Ao remover essa tensão, esse sólido, se ele tiver tido uma deformação, ele tende a voltar à sua condição inicial, desde que não ultrapasse, né, a condição de deformação elástica. Se essa tensão for muito alta, esse sólido tende a uma ruptura. E se essa tensão for muito baixa, ocorre uma tendência de não haver nenhum tipo de deformação. Quando a gente trata de um fluido, e seja ele newtoniano, qualquer tensão mínima que a gente aplique nele vai promover uma deformação. Então, a deformação ela ocorre, mesmo que essa tensão seja um valor muito baixo. Para o fluido newtoniano, existem fluidos, né, que são considerados fluidos que precisam de um dado nível de tensão para haver uma deformação. Então, por isso eu vinculei ao fluido newtoniano. E a gente observa que essa deformação é contínua. Não é aquela deformação onde chegou num dado limite de tensão, o fluido não deforma mais, como pode ocorrer no sólido. Né? A gente aplica a tensão, ele vai se deformar até uma dada posição, onde aquela tensão não tem mais capacidade de promover deformação. No fluido, não. Se a gente aplicou uma tensão, seja ele newtoniano, e essa tensão, ainda que seja mínima, ela vai promover uma deformação, e essa deformação é contínua enquanto houver a aplicação dessa tensão. Então aqui a gente passa para as equações básicas, né, para as leis básicas de conservação, e a gente tem a conservação de massa, conservação de quantidade de movimento, no caso linear, e as leis de termodinâmica, que uma delas envolve conservação de energia.
Com relação à conservação de massa, a aplicação dela é principalmente para a gente analisar os fluxos de massa, né, entradas e saídas, identificando a partir de uma condição de regime permanente ou de escoamento incompressível, que o somatório dos fluxos saindo vai ser igual ao somatório dos fluxos entrando. Então a gente consegue fazer uma análise para identificar, né, quais são as vazões de entrada, de saída de um dado sistema. A segunda lei do movimento de Newton, ela normalmente é escrita baseada na análise de uma partícula. Então a gente via lá, força é igual a massa vezes aceleração. A força resultante aplicada numa partícula é igual a massa dessa partícula vezes a aceleração dela. A gente vai reescrever isso numa nova abordagem, que não se baseia apenas no sistema, né, na partícula, no sistema fechado, mas uma abordagem de sistema aberto, de volume de controle, onde a gente também pode estar tratando essa segunda lei de Newton como o somatório de forças atuantes ao longo de um volume de controle é igual à taxa de variação de quantidade de movimento dentro desse volume de controle, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento. A gente tem leis da termodinâmica, mas em geral dentro da disciplina de mecânica dos fluidos a gente não aplica especificamente os balanços de energia, de exergia, de entropia. Mas elas fazem parte aí do que a gente chama de fenômenos de transporte também. Essa imagem aqui é uma representativa de transferência de quantidade de movimento, onde eu tenho uma pá, né, de alguma turbina ou de uma hélice, e à medida que eu tenho uma rotação, eu tenho uma transferência, né, eu tenho uma aplicação de uma força sobre o fluido, e essa aplicação de força resulta, né, em movimentação, né, em uma taxa de transferência de quantidade de movimento para esse fluido. E aí ele vai adquirir movimento, no caso, se for um processo de ventilador ou bombeamento, o objetivo é fazer de fato que o fluido escoe, e se for uma turbina hidráulica, por exemplo, o objetivo é que haja uma transferência dessa quantidade de movimento para o fluido, para a nossa pá. E aí a gente está, vamos dizer assim, removendo, né, recebendo energia desse fluido e está começando a se movimentar em função do movimento desse fluido. Com relação aos métodos de análise, né, a gente parte de duas formulações que a gente vai apresentar as duas nesse curso, tanto a formulação integral quanto a formulação diferencial. Elas têm suas especificidades, de forma que a formulação integral ela dá origem a uma análise baseada em volumes de controle finitos. Ela parte, né, do desenvolvimento de equações integrais. Ela permite que a gente tenha análise do comportamento amplo do fenômeno e ela se torna uma análise mais simples. Quando a gente trabalha com a formulação diferencial, a gente tem volumes de controle infinitesimais, a gente vai ter equações diferenciais para serem resolvidas, a gente vai ter um comportamento detalhado do escoamento do fenômeno e ela vai ser uma análise bem complexa, tão complexa que para as condições de escoamento viscoso, acaba que as situações onde a solução analítica baseada em equações diferenciais, ela se torna muitas vezes inviável. Como é que a gente diferencia análise integral de análise diferencial? Então, aqui, por exemplo, né, quando eu quero apenas entender, eu quero saber qual deve ser a potência dessa bomba, qual deve ser a rotação, a eficiência para garantir que eu consiga succionar uma vazão de água daqui e transportar essa vazão de água até uma dada altura. Então, pela análise de formulação integral, eu consigo identificar, né, qual é a potência necessária para essa bomba. Porém, eu não consigo analisar os fenômenos de escoamento que ocorrem internamente à bomba, como, por exemplo, uma cavitação. Não consigo analisar, baseado na formulação integral, para esse sistema aqui, eu não consigo analisar a influência de ângulos de pá, influência de quantidade de pás, comportamento de escoamento, vorticidade aqui dentro. Então, é uma análise que é aplicável, bastante aplicável no meio prático, porém ela não dá para a gente uma visão detalhada do que ocorre internamente. Aqui a gente tem o que não é uma formulação diferencial, mas é uma aproximação do que a gente teria de solução se a gente conseguisse resolver por análise diferencial. Então aqui a gente tem uma análise numérica, né, fazendo aproximações da análise diferencial,
Então a gente aproxima essa solução da análise diferencial. E o que é que acontece, né? Quando a gente faz esse tipo de análise, que se aproxima da análise diferencial, a gente consegue obter mais informações, né? Como regiões de baixa pressão, regiões de alta pressão, comportamento do escoamento, velocidade, etc. Então a gente tem mais detalhes sobre o que ocorre internamente no fenômeno. Da mesma forma, a gente observa aqui, ó, pela análise integral eu consigo identificar, por exemplo, conhecendo a vazão de entrada e conhecendo uma das vazões de saída, eu consigo identificar qual é a outra vazão. Ou conhecendo as duas vazões de saída, eu consigo identificar qual é a vazão de entrada. Porém, eu não conheço o comportamento do escoamento aqui dentro, partindo da análise integral. Porém, se eu aproximo, né, para uma análise diferencial, novamente uma análise numérica, eu consigo entender o comportamento desse escoamento, identificando regiões de baixa pressão, regiões de estagnação. Eu consigo identificar a influência da geometria no padrão de escoamento. Então, cada uma delas tem a sua aplicação, né? A gente tem, por meio de análise integral, uma aplicação mais ampla, com menos detalhes, e por meio da análise diferencial a gente tem um resultado mais exato e um resultado mais detalhado sobre como o escoamento de fato está se comportando. Então, continuando aqui os métodos de análise, né? A gente vai ter também duas formas de descrever o comportamento do fenômeno. Uma delas é a descrição euleriana ou euleriana e a descrição lagrangiana. Aqui a descrição lagrangiana, ela representa aquela descrição que a gente tem na física do ensino médio, onde a gente acompanha uma partícula, onde tem aquele problema, onde a gente precisa identificar qual a velocidade da partícula tal, no instante de tempo tal, admitindo que sua velocidade inicial era tanto, no instante tal, e sua posição inicial era tanto. Então essa descrição ela parte da hipótese de que a gente tem condição de acompanhar uma partícula, ou várias partículas, né, e perceber, né, a partir do comportamento dessa partícula, conseguir fazer uma análise do escoamento como um todo. Então essa descrição ela se baseia na análise de partícula, de uma quantidade de massa fixa, um sistema fechado, e a gente precisa acompanhar essa partícula ao longo de todo o fenômeno, o que muitas vezes é inviável. Como, por exemplo, imagine uma situação onde você está analisando um motor e você escolhe uma molécula de ar, uma partícula de ar ou uma partícula de combustível e acompanha ela ao longo de todos os processos lá que ocorrem dentro do motor. Então, é uma análise bem mais complexa, bem mais complicada. A análise euleriana ou euleriana, que é a que dá base ao estudo da mecânica dos fluidos que a gente vai estar utilizando, ela não se baseia no estudo da partícula, ela se baseia no estudo de um campo, né, de propriedades, onde eu tenho uma partícula atravessando esse campo. Ela é aplicável principalmente, né, nas condições de sistema aberto, apesar de eu também poder utilizar a descrição lagrangiana para análise de um sistema aberto, mas a euleriana se adequa melhor a isso. Ela observa o fenômeno como um todo, não apenas uma única partícula ou um conjunto de partículas, e ela se apoia, né, na descrição de um campo de escoamento, de um campo de propriedades. E para que serve esse campo de escoamento? Esse campo de escoamento a gente está vendo o que seria, né, aqui, onde a gente tem um campo de velocidade e um campo de temperatura. Então as nossas propriedades, as propriedades do escoamento, elas são definidas em meio a um campo. E o que é que isso identifica? Vamos pegar a temperatura que fica mais tranquilo para analisar. Quando eu faço esse modelo descrevendo um campo de temperaturas, o que é que eu identifico? Que nesse instante, se a partícula está nessa posição, a temperatura dela é 74 graus. Se a partícula está nessa posição, a temperatura dela é 85 graus. Ou seja, nesse instante, qualquer partícula que esteja nessa posição vai ter essa temperatura, qualquer partícula que esteja nessa posição vai ter essa temperatura, de forma que eu consigo também identificar, né, ter uma visão geral do fenômeno, identificando, nesse caso, posições onde a temperatura é mais alta, posições onde a temperatura é mais baixa, e se isso atende à necessidade do meu sistema. Na condição de regime permanente, onde essa propriedade ela passa de uma função de
posição, né, espaço, x, y, z, de coordenadas espaciais em relação ao tempo também, mas na condição de regime permanente, onde ela passa a ser uma função apenas de posição, o que é que acontece? Ao longo do meu escoamento, na condição de regime permanente, onde as propriedades não variam com o tempo, isso me indica que a qualquer instante de tempo, a partícula que estiver nessa posição vai estar a 75 graus. A qualquer instante de tempo, a partícula que estiver nessa posição vai estar a 67 graus. E aí, isso funciona também para o campo de velocidades, que é um campo vetorial, também função de espaço e tempo, onde eu tenho minhas componentes de velocidade aqui, né, na direção x, y e z, u, v e w, que também são funções de espaço e tempo, né, numa condição transiente, e na condição regime permanente elas passam a ser função apenas de posição. E esse campo de velocidade ele vai me identificar de maneira análoga ao campo de temperatura da seguinte forma. Considerando novamente a condição de regime permanente, né, que em qualquer instante de tempo, a partícula que estiver nessa posição, ela vai ter essa condição de velocidade, né? O tamanho da seta vai estar indicando a intensidade, né, o módulo dessa velocidade, e a direção, né, e o sentido da seta vão estar indicando direção e sentido da velocidade da partícula. Então, a qualquer instante de tempo, considerando novamente regime permanente, a partícula que estiver aqui vai ter essa velocidade. E qualquer partícula que passe, né, que venha e chegue a passar por esse ponto, ao passar por esse ponto ela vai ter essa velocidade. Então, essa definição de campo ela permite que a gente tenha uma visão geral do escoamento e consiga entender o comportamento de cada partícula à medida que ela vai passando por posições ao longo do tempo. Isso é importante também porque vai reduzir a quantidade de variáveis que a gente vai trabalhar. Porque a partir dessa análise, x, y e z se tornam variáveis independentes e elas não são função do tempo. Diferente de quando a gente faz aquela análise lagrangiana, análise de partícula, onde a posição da partícula é uma função do tempo. Então, nessa análise aqui, x, y e z são variáveis independentes e não são função do tempo. Então, eu consigo reduzir, de certa forma, a quantidade de variáveis da minha análise.